conversa. A pergunta é, baseado no que a gente falou aqui, de que os prefeitos ficam com o pires na mão porque dependem do Estado, praticamente o Estado é o gestor do município. Se o Estado não fizer nada lá, nada vai acontecer porque o investimento local já está estrangulado. Pronto. Não está na hora da gente repensar esse modelo, então, no sentido da proposta que vai se discutir nas eleições, renovação, trocar modelo. Nós temos aí um governador, um modelo de governo que já vai para 6 anos. Como é que vocês avaliam isso? Começar aqui pelo Charles dessa vez. Rapaz, a renovação ela é importante e necessária, né? Eu acredito que pessoas diferentes com ideias novas e o que tem feito e o histórico da pessoa. É importante o eleitor ele pesquisar muito a respeito dos candidatos, né? Não acreditar muito no que é apresentado para ele na mídia, mas ele procurar o histórico do candidato, do pré-candidato e ver isso e ver a melhor, né, que ele acredita que é para o estado, para o município e até mesmo nas casas, né? No Sim. Senado, Sim. Assembleia, Câmara. Na Câmara. Porque tem surgido bons nomes, na minha humilde opinião, tem surgido bons nomes para todas as vagas, para todos os cargos que estarão em disputa. Me parece que há aí propostas interessantes, nomes, oxigenação, gente nova, gente com vontade, mas há uma sanha por parte de alguns atores da cena pública em se perpetuar, em se manter, em manter grupos, enfim. Aí a gente poderia ficar aqui falando disso um tempo. Isso é um fator complicador e eu fico preocupado quando o eleitor não consegue se antenar a isso, Gustavo. Veja bem, Udinho, a questão do político permanecer no cargo por muito tempo, isso depende da qualidade desse político, depende do avanço desse político, depende do crescimento dele, depende da cabeça dele, depende de tudo isso, né? Às vezes a gente repete o político porque foi um político eficiente, né? Por isso que a lei nos permite reeleger. Sim. Não é isso? Então, na minha visão, a avaliação que o eleitor tem que fazer é o quê? Hoje, esse político, seja ele prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente e etc., hoje ele traz resultado ao município, ao estado, ao país, resultado político, técnico? Se sim, vamos repetir, se não, vamos trocar. Mas o que é resultado, Gustavo? Porque peraí, vamos devagar com esse negócio aqui. O que é resultado? Tá, vou te dar um exemplo. O eleitor não sabe o que é resultado. Para ele, se pintar a rua dele lá, para ele tá bom. Ainda que na rua de trás o pau tá atorando. Tá diferente hoje. O eleitor ele tem mais acesso. Com as redes sociais, o eleitor tem mais acesso. Então eu vou dar um exemplo. Há quase 30 anos, Vitória não tinha reeleição de prefeito no segundo turno. Então, nós tivemos agora, em 2024, o reconhecimento do cidadão de Vitória, que Vitória mudou a forma de fazer gestão, a forma de administrar o município e reelegeu Lorenzo Pasolini no primeiro turno. Isso é uma demonstração de maturidade do eleitor. E não houve um arrependimento do eleitor. Ele não foi enganado com dinheiro, ele não foi enganado com mentiras, ele não nada. Por quê? Porque hoje Lorenzo Pasolini ele está na condição do pré-candidato em primeiro lugar nas pesquisas. Mas aí você há de convir comigo que... Tanto é que ele renunciou ao cargo de prefeito para disputar o cargo de governador do estado do Espírito Santo pelo retrospecto da administração que ele fez. Sim. Então, houve um reconhecimento, houve uma evolução, o eleitor viu
né, que ele está nessa condição. Mas a gente está falando aqui da capital, da cidade onde a renda per capita, o nível escolaridade, enfim, tudo. Mas Vitória sempre teve isso, irmão. Vitória sempre teve isso. Deixa eu explicar para você entender onde eu quero chegar. Há uma fatia da sociedade, isso em qualquer lugar, mas em cidades com maior dificuldade econômica, há uma fatia da sociedade mais vulnerável. E, portanto, já disse, inclusive, o presidente da República, Lula, em algum momento ele já disse que é mais fácil mexer com esse cara vulnerável, porque ele volta com a barriga. É aqui que eu quero chegar, entende? Quando você tem um cara em melhores condições de não ser refém, ele pode fazer uma escolha mais consciente. E aí o fato de eu ter talvez essa ou aquela cidade com uma população talvez um tanto quanto vulnerável, fica mais fácil para os vendedores de terreno na Lua chegar lá e eu ajudei, eu melhorei, e sempre com as coisas muito superficiais. Mas ou mesmo isso que sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, Eldinho. Como que nós vamos acabar com isso? Esclarecendo o eleitor. Mostrando, tentando mostrar, porque sempre vai ter, principalmente, igual é onde você quer chegar, principalmente nas cidades do interior, sempre vai ter o prefeito que gasta mais dinheiro, que engana mais, coronelismo. E que compra, e que compra o eleitor ou que conduz a massa. Fazendo o quê? Dando um emprego para o seu filho. Festas. Então, vou te dar um exemplo. Você é um cidadão, um pai de família lá da cidade de Barra de São Francisco. Vou dar um exemplo. Certo. Cidade de Barra de São Francisco. Você é casado, é um trabalhador e tem 3 filhos. O prefeito te dá emprego para os seus 2 filhos. Na eleição, você vai votar nesse prefeito ou você vai votar em um outro que mesmo que tenha uma ideia, uma proposta melhor? Não, é aqui que chegamos ao ponto em comum. Então é isso tem muito no interior. Chegamos ao ponto em comum. Mas como que nós vamos acabar e resolver com isso? Com o tempo e com o esclarecimento. Com o esclarecimento. Mas eu acho que essa geração não dá mais não. Essa geração quando um prefeito, só daqui a 20 anos. Quando um prefeito assumir, quando um prefeito assumir, tá? Por exemplo, uma cidade igual Barra de São Francisco, e acabar com 50% dos cargos que lá estão. Hoje são quantos cargos funcionados? Você não sabe, não? Não sei, perdi as contas. Entendi. Entendeu? Perdi as contas. O problema é que a maioria dessas prefeituras também precisa de resolver essa questão de funcionarismo público, da falta, né? Com concurso. E às vezes eles vão empurrando com a barriga, né, para poder ter vaga para comissionado e contratar. E o Ministério Público está sempre em cima disso aí, cobrando concurso, e precisa continuar cobrando, né? Eu acredito que com o tempo, né, isso vai acabando. Nós precisamos tirar à medida que vai resolvendo essa questão de vaga aí, que a pessoa vai se efetivando, que um funcionário hoje efetivo, ele vota onde ele quer. Sim, tem a liberdade e a independência dele. O comissionado contratado... Tudo bem com o estereótipo de servidor efetivo ao longo da história. Quando bate essa tranquilidade e independência, claro que eu estou falando aqui apenas a título de provocação, o estereótipo do servidor público efetivo ao longo da história no Brasil. Até isso está acabando, Dinho. Olha só, eu fui diretor-geral do Hospital Estadual em Barra de São Francisco. Certo. Durante quase 5 anos, se eu não me engano. Eu tinha lá... sei lá, eu entrei lá, tinha um universo aí de 10 enfermeiros aproximadamente, 15 enfermeiros, alguma coisa nesse nível aí. Hoje tem mais de 30, mas tinha mais ou menos isso. E dentre eles, os efetivos. Sim. Do último concurso, certo? Do último concurso. A gente podia ver o nível desses enfermeiros, já era um nível de qualificação melhor. Claro. Por quê? Porque eram jovens, bem estudados, bem criados e passaram em um concurso público com um nível maior de exigência. Então você aumenta a régua, o sarrafo, igual você falou, você aumenta a régua, então você qualifica melhor.
Até isso, porque antes, isso aí é verdade, passou o estágio probatório, o cara cruzava os braços e PT saudações, não é isso? Era assim. Hoje não. Hoje você vê servidores efetivos bem qualificados, que querem a qualidade, né, do serviço público. Então, voltando ao assunto de Barra de São Francisco, o dia que Barra de São Francisco entrar um prefeito ali e mandar 50% dos funcionários embora e trabalhar com uma gestão técnica, você vai tirar a cultura de dependência da máquina pública por parte da população. O cara vai ter que arrumar um emprego em outro lugar. Mas aí precisa fazer o cara entender, entendeu? Você concorda, Charles? Aí precisa fazer o cara entender que a gente está falando aqui de uma proposta de médio e longo prazo. Porque num primeiro momento, você assusta o cara. Nossa, 50% vai ficar desempregado. E aí é com isso que jogam esses velhos atores da vida pública. A velha política trabalha com 100%. A política nova trabalha com 50%. O eleitor tem que entender que ele tem que exterminar a velha política. O deserto. Não, ele com tem essa que nova exterminar proposta. a velha política. A velha política faz política com dinheiro, Sim. comprando, gastando dinheiro público. E não é dele, não. É o dinheiro que ele pegou ao longo do tempo. Nomeia Então, sogra. e assim tudo lá vai. pra dentro lá. Entendeu? É uma situação assim, eu tô insistindo bastante nesse tempo porque nós estamos no ano eleitoral e a gente sabe que a gente tem a oportunidade de fazer escolhas e você, cidadão que está assistindo, que está acompanhando, poderia refletir e ver se a gente pelo menos está falando algo que faça sentido para você, ao invés de pura e simplesmente ter o que a gente chamaria de cabresto na política, né? Não, eu vou ficar aqui, porque aqui. E aí não faz sentido. É importante que a gente tenha escolhas conscientes, baseadas em uma sociedade melhor, esperando dias melhores, mas que não tem mágica também. Imagina você que estava lá quando você assumiu a gestão como vice-prefeito, ou eventualmente num futuro que você venha disputar uma eleição novamente lá na cidade. Quando você entra, você encontra um município, tira um raio-x, uma auditoria ou algo do tipo, e aí encontra uns desafios a serem enfrentados. Sempre encontra, né? Só que você também não vai chegar lá com um ex e tem essa ilusão. Não, o Charles virou prefeito e falou que ia resolver. Pô, tem 3 meses que o cara entrou, mal deu tempo de sentar na cadeira. Dificilmente você pega a marca da redondinha, né? Dificilmente. Até porque quando não é sucessão, parece que o antecessor é sempre assim, né? Pelo menos do ponto de vista hipotético, parece que é sempre assim. Quando não se trata de sucessão, parece que o cara coloca umas arapucas, né, de propósito ali pra ferrar com o cara que vai entrar. Porque o cara que entra, ele sempre encontra uns negócios. Nossa! Não é incomum a gente ver entrevista coletiva de Mas prefeitos. tudo isso são artimanhas da velha política. A velha política é o câncer da política do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Concordo. Entendeu? A velha política. Ela é maligna. A velha política é maligna. Ela é o câncer. Então, o eleitor, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender que a longo prazo vai te matar.